Ok, então, queridos, para quem tiver, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, por favor, capítulo 10, item 15. Eu não sei se eu já fiz o culto do Evangelho, nosso culto, com esta passagem, mas se eu já fiz, por algum motivo, os nossos amigos da espiritualidade pediram que eu fizesse hoje, porque quando eu li ela me pareceu que eu já tivesse feito. Não lembro. Se eu já fiz, faremos de novo. Se eu não fiz, simples assim. Então, para quem está com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15, ah, esse capítulo 10 é Bem-aventurados os misericordiosos, e a partir do item 14, o título é Perdão das ofensas. Agora eu já sei por quê. Capítulo 15. Capítulo 10, item 15. Claro, mensagem de nosso irmão Paulo. Não fizemos, não. Mensagem de nosso irmão Paulo, apóstolo. Eu sempre digo para as pessoas, queridos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando tiver uma mensagem do Espírito Verdade, de Paulo ou de Santo Agostinho, estejamos muito atentos. Não que as outras não tenham a sua importância, claro que não. Mas, sem dúvida, o Espírito Verdade, ele é algo à parte. Porque ele é exatamente aquele que presidiu a codificação. Ele que presidiu a criação dessa nova religião. Eu estarei fazendo aqui, se Deus quiser, em janeiro, uma live sobre quem foi o Espírito Verdade. E Paulo e Santo Agostinho, porque Paulo ele é o maior teólogo do cristianismo, e Santo Agostinho porque é o segundo maior teólogo do cristianismo, e porque, afinal de contas, foi graças a Paulo que existe a religião cristã. Foi Paulo que, no ano de 48, 49, fundou o cristianismo. Ele rompe com o judaísmo dominante e ele faz com que o cristianismo deixe de ser uma seita dentro do judaísmo, como existiam os fariseus, os saduceus, os essênios, os nazarenos. Ele retira a seita dos cristãos e cria então uma religião. Vamos então à mensagem. A mensagem é sobre perdão. Perdoar aos inimigos é pedir perdão, é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Mais abaixo, Paulo continua. Admitamos que fosseis realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar em uma disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clementes. Sempre lembrando, querido, que eu não costumo fazer a leitura toda do item. Eu retiro muitas vezes algumas passagens. Paulo então continua. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não.
O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Gostei muito dessa passagem aqui final. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Vamos começar pelo final. Aqui no final, Paulo, queridos. Se você já leu o livro Paulo e Estevão, já leu? Você já estudou, já leu alguma das aproximadamente 13 ou 14 cartas que Paulo nos deixou presentes no Novo Testamento? É este ser que escreveu essa mensagem. Será que a gente consegue entender a magnitude do que está aqui escrito? Paulo, aqui no final, começando então pelo final, ele vai dizer: o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. E ele fala que rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Precisamos entender que cada um de nós possui uma gradação evolutiva espiritual. E ainda estamos em um mundo de provas e expiações. O que nos diz que a maioria... antes de mais nada, agradeço pelos coraçõezinhos. Esqueci de avisar. Quem puder de vez em quando clicar em coraçãozinho para eu saber que eu não estou falando só para os espíritos. Porque ontem mesmo na live da Leandra travou e vez ou outra está travando e eu não sei, eu continuo aqui falando. Então, se puderem de vez em quando, nós agradecemos. E rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Eu diria que o rancor é um sinal da gradação evolutiva da pessoa. Não exatamente de baixeza ou de inferioridade, mas sim demonstrando somente que aquela pessoa ainda é uma criança espiritual. E às vezes é verdade. Nós sofremos tamanhas ofensas que para nós é muito difícil não guardar um certo resquício. Nós precisamos entender, queridos, que o perdão é um processo. Não adianta você falar eu perdoo, não. Nós precisamos trabalhar em nós isso e permitir que o tempo faça parte que cabe a ele. Um pouco mais acima, veja que Paulo diz: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Veja que ele não está dizendo aqui o esquecimento do fato em si. Então você perdoa, mas é óbvio que não dá para esquecer o fato, porque está guardado nas suas memórias, nas suas lembranças, entende? Então não tem como fazer uma lavagem cerebral e retirar aquela lembrança. Então é o esquecimento das ofensas, ou seja, a pessoa te fez mal, daqui a algum tempo você esquece, passa em frente. E o que ele fala é que nós precisamos entender que muitas vezes, ainda ontem, na live de ontem, nós fomos até a questão 887 do Livro dos Espíritos, e eu acho até que ficou marcado aqui, que eu marquei na hora que eu escrevi. Não marquei. Não marquei. Eu falei, porque na nossa fala nós acabamos nos lembrando dessa passagem. Vejam, no Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, Jesus vai dizer: ouviste que foi dito, amarás a quem vos ama e aborrecereis aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos fazem mal. E aí é claro que Kardec, na questão 887 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar para a espiritualidade. Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E a espiritualidade ela vai nos esclarecer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos. É somente um textinho. Então, vamos ver que... E aí, voltando na leitura, ele vai falar ao perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas vezes, no início, nós precisamos aceitar a nossa humanidade e entender que tudo que a gente vai conseguir falar é perdoar, como diz o ditado popular, da boca para fora, mas não do coração. Está tudo bem.
Só de você dizer já é o início do processo do perdão, mas que seja esse processo seja verdadeiro, que você realmente queira perdoar. Essa é uma questão importante. E mais para cima, Paulo diz: quem sabe se toda essa questão em que você se tornou envolvido, que você foi ofendido, quem sabe se você não foi o causador dela? E talvez você diga: não fui eu, como assim? E aí nós podemos dizer: nesta vida. Mas você não sabe se essa antipatia na live de ontem ainda nós falamos bastante sobre isso, né? Sobre as antipatias familiares entre os laços consanguíneos, os laços familiares. Sim, quem disse que aquela pessoa mais próxima, seja um familiar ou alguém que te ofendeu, ela não esteja agindo assim inconscientemente, sem o saber que ela traz essa antipatia de uma outra existência por algo que você fez para ela? E aí, se você responde essa ofensa com uma outra ofensa, é um círculo vicioso. E aí, então, nós precisamos simplesmente parar. Nós precisamos ser os responsáveis por quebrar esse círculo vicioso de alguém me atira uma pedra, eu atiro uma de volta, e ela me atira outra e eu atiro de volta. Isso alguém tem que fazer. E quem sabe se você está aqui, quem sabe se você está aqui, não tenha grandes motivos para estar ouvindo isso, não é? Mais acima, ele vai dizer lá no início: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Para que Deus vos perdoe. E olha o que Paulo vai nos dizer. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? E aí então nós nos voltamos mais uma vez para o Novo Testamento. Jesus vai dizer no capítulo 6 de Mateus, versículo 12 e 14. No versículo 12, a famosa oração dominical: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Acho que eu vou espirrar. Ou não. E no versículo 13, termina a oração dominical. No versículo 14, vem a única explicação que Jesus nos deixa sobre a oração do Pai Nosso. Porque assim como perdoardes as ofensas alheias, vosso Pai igualmente perdoará as vossas. Então veja que uma condição para que as nossas ofensas sejam perdoadas, a condição é que nós perdoemos ao nosso semelhante. E Paulo aqui ele vai ratificar, ele vai confirmar essa informação. E aí, mais uma vez, nos voltamos para Mateus, capítulo 5, versículo 25. E eu acabei de tirar aqui do cronômetro, um momento só. Eu vivo mexendo aqui, pronto, já voltou. Evangelho segundo, para eu saber quanto tempo nós temos de live, né? Senão eu me perco. E Paulo, Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 25, naquilo que nós chamamos de primeira antítese do Sermão do Monte, ele vai dizer: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Queridos, Natal já se faz presente na vida de todos nós. Daqui a menos de 10 dias, queridos, é o Natal. Semana que vem, quinta-feira, é o Natal. Dezembro, para a espiritualidade, é o mês mais importante do ano. Porque dezembro, a atmosfera do planeta ela está diferente, exatamente devido ao Natal. Exatamente daquele momento que muitas pessoas, nem todas, mas muitas pessoas se lembram do motivo pelo qual elas estão reunidas em festa. É um motivo de celebração, é um motivo que nós nos lembramos, celebramos o nascimento de Jesus. E falta uma semana. Quem sabe a gente não possa aproveitar essa semana? Os judeus, a festa principal dos judeus é chamada de Yom Kippur, Dia do Perdão. Que coisa interessante. Esse é o nome. Dia Kippur, de perdoar. Dia do Perdão. E é um dia que os judeus eles fazem um jejum de 24 horas de bebida e comida. Então eles iniciam no fim de tarde de um dia e vão terminar o jejum então completo no fim do outro dia. E a tradição entre os judeus mais tradicionais, mais religiosos,
quando os dias que antecedem ao dia do perdão, é uma tradição os judeus se falarem entre si e pedirem perdão. Então, às vezes, eles ligam para os amigos mais próximos, para os conhecidos, familiares, e pedem perdão. E eles falam assim: eu peço perdão se por um acaso neste ano, porque o Yom Kippur é uma vez por ano, se durante este ano eu te ofendi de alguma forma. Então, é tradição. Então, pede perdão sem nem saber se fez algo ou não, porque muitas vezes nós ofendemos outros sem nos darmos conta. Então, quem sabe, queridos? Quem sabe se nessa semana que antecede o Natal, que a gente não possa fazer isso? Como seria bom, não é? Uma tradição também entre os cristãos, para que nós nos falássemos entre si e pedíssemos perdão pelas eventuais ofensas que porventura tenhamos feito, cometido, consciente ou inconscientemente. O mundo, queridos, precisa mais do Cristo. Eu preciso mais de Jesus na minha vida. E eu creio que você também precise. Vamos nos perguntar: o que nós podemos fazer para que Jesus se faça mais presente nas nossas existências? Lembrando que o que faz com que o Cristo esteja presente dentro das nossas vidas é a nossa conduta. É a nossa conduta, queridos. É a nossa conduta no bem. É o nosso esforço no bem. Não é o nosso 100% de acerto, não. Mas é o esforço constante de pensar, falar, fazer coisas boas. Estejamos atentos a isso. Quanto mais nesta proposta de existência nós tivermos, sem dúvida, mais Jesus estará conosco, mais paz nós sentiremos, mais leve será a nossa caminhada. Simples assim. Nesse momento, então, queridos, vamos dar 2 minutinhos para que as pessoas possam pegar a água que colocaram para fluidificar. Muitas pessoas me perguntando: quanto que eu trago de água? Você pode trazer um copo, você pode trazer uma garrafa, você pode trazer uma jarra, você pode trazer um galão de 20 litros para fluidificar. E é simples assim. Jack, eu posso trazer um galão de 20 litros? Pode. Bebe água fluidificada pela semana inteira. Mas vai fazer mal? Como assim? Como que água fluidificada pode fazer mal? A mesma coisa que você me perguntar se tomar passe todo dia faz mal. Não é necessário tomar passe todo dia, a não ser em tempos críticos da sua vida. É claro, quando tem a pandemia, fora a pandemia, tem centros que têm palestras todos os dias. Mas é desnecessário você ir no centro e tomar passe todo dia, a não ser que você esteja passando por um momento crítico da sua vida. Eu passei anos, sem tomar um passe. Eu me lembro que na época das casas que eu trabalhava, hoje em dia eu já não tenho mais essa memória de quanto tempo exatamente, mas eu passei anos sem tomar um passe. Nós tomamos passe, podemos tomar um passe normal, uma vez por semana, como hoje em dia que nós fazemos, mas eu estou dizendo passe mesmo, né? De você ir no centro espírita e o encarnado ficar impondo as mãos sobre nós. Na hora do culto do Evangelho, no lar é natural que recebamos o passe, mas eu via pessoas tomando passe todo dia e nem sempre é necessário, né? Então, a água fluidificada ela não faz mal. O passe também não faz mal. O passe todo dia faz mal? Não, mas temos que perguntar se é necessário. A água fluidificada é uma água que ela é boa, então não vejo por que não toda água que você tomar que seja fluidificada. E é simples assim. O que você pode fazer, caso a água fluidificada termine, é você à noite colocar uma garrafa d'água ao lado de sua cama, fazer uma prece e pedir para que seu anjo da guarda fluidifique aquela água. Simples assim. Jack, precisa deixar com a tampa aberta, a tampa fechada? Eu vejo muitas pessoas me perguntando isso. E é energia. Se os espíritos têm a propriedade de atravessar paredes, de trazer energias do mais alto, será que uma tampinha de plástico ou de metal vai impedir que a energia da espiritualidade superior adentre aquela garrafa? Eu deixo aqui a reflexão, ok? Queridos, então, nesse momento, aqueles que o quiserem, puderem, deitem,
Eu estaria deitado se eu pudesse. Deitem confortavelmente ou sentem confortavelmente. Nesse momento, então, somente, queridos, relaxem na posição em que vocês estão. Espero que todos estejam com seu fone de ouvido. Lembrando que ao término, aqueles que queiram permanecer nessa posição, permaneçam, não há mal nenhum. Lembrando igualmente que aqueles que adormecerem, não se preocupem. Vocês estão sob a guarda da espiritualidade maior. E caso você durma, pode ser por um destes fatores que vou aqui dizer. Ou você está muito cansado e simplesmente relaxou, ou cansado, ou levemente cansado, relaxou e adormeceu. Ou a espiritualidade te adormeceu para poder lhe dar conselhos, ou a espiritualidade te adormeceu para que você possa trabalhar junto aos irmãos que porventura estejam sendo cuidados agora. Ou a espiritualidade te adormeceu para que a sua energia seja utilizada em prol de nossos irmãos que necessitam. Uma dessas 4 questões e não precisam se preocupar. Nesse momento, então, deitado ou sentado, tome consciência do seu corpo. Tome consciência da sua cabeça deitada no travesseiro ou na cadeira. Tome consciência das suas costas deitada na cama ou encostada na cadeira. Tome consciência do seu tronco como um todo. Tome consciência dos seus braços, como eles se encontram. Tome consciência das suas pernas e dos seus pés. Acomode-se o mais confortavelmente possível e, a partir de agora, procure não se movimentar mais. E agora, somente se movimente agora. Sutilmente, o mais sutilmente que puder, mova os dedos dos pés. Pare de movê-los e, a partir de agora, aí sim, procure não mover mais o seu corpo e, levando a sua atenção então para os dedos dos pés, envie um comando mental. Relaxe. Relaxe os dedos dos pés. Relaxe a planta dos seus pés. Relaxe o peito dos pés. Relaxe os calcanhares. Relaxe os tornozelos. Relaxe as batatas da perna. Relaxe os seus joelhos. Relaxe a parte da frente das suas coxas. Relaxe a parte de trás das suas coxas. Relaxe os seus glúteos. Relaxe toda a sua área genésica. Faça uma respiração profunda e comece a adentrar a paz. Comece a sentir paz. E que a paz comece a adentrar em sua alma. Leve sua atenção agora para os músculos abdominais e relaxe completamente toda a musculatura abdominal. Relaxe a base da sua coluna, a região lombar. E vá relaxando agora toda a sua coluna vertebral,
desde a base da coluna lombar até o alto da coluna, sua nuca. Vá relaxando vértebra por vértebra, vértebra por vértebra, toda a sua coluna. Relaxe completamente toda a sua coluna. Relaxe agora os músculos das costas. Relaxe os músculos peitorais. Imagine nesse momento o seu coração batendo mais tranquilo, mais sereno, mais devagar. O seu coração vai ficando cada vez mais em paz. Imagine agora os seus pulmões respirando o ar mais puro que possa existir e exalando toda a sujeira, tudo que não é bom. Leve a sua atenção agora para a musculatura que vai dos seus ombros até o seu pescoço, comumente chamado de trapézio. Relaxe completamente essa musculatura que tende a ficar tensa no dia a dia. Relaxe a parte da frente dos seus ombros. Relaxe a parte lateral dos seus ombros. Relaxe a parte de trás dos seus ombros. Relaxe agora a parte de trás do seu braço. Toda essa musculatura, os tríceps. Relaxe a parte da frente dos seus braços, os bíceps. Relaxe os seus cotovelos. Relaxe os seus antebraços. Relaxe a palma das mãos. Relaxe os dedos das mãos. Nesse momento, faça uma nova respiração profunda e amplie ainda mais a paz e a serenidade que tomam conta de você. Se nesse momento ou mais à frente, porventura, você começar a não sentir o seu corpo, não se preocupe, isso pode ocorrer. E tão logo a meditação acabe, essa sensação termina, mas não é ruim e não é prejudicial. Leve sua atenção agora para a parte da frente do seu pescoço e relaxe completamente. Relaxe completamente as partes laterais do seu pescoço. Mais uma vez, para a parte de trás do seu pescoço, abrangendo a nuca e relaxando completamente toda essa área. Leve sua atenção agora para o seu rosto. Relaxe o seu queixo. Relaxe os seus lábios. Relaxe a sua mandíbula. Relaxe a língua. Relaxe as maçãs do rosto. Relaxe o seu nariz. Relaxe seus olhos, suas pálpebras, suas sobrancelhas. Relaxe completamente toda a sua testa, o couro cabeludo até as orelhas. Respire profundamente mais uma vez. Sinta-se em paz. Nesse momento, então agora, o seu anjo da guarda, junto com a espiritualidade maior que se faz presente, fará uma limpeza no seu lar, retirando
todas as energias negativas que porventura estejam presentes, e igualmente fazendo um convite amoroso e firme para, se houver a presença de um amigo, algum amigo espiritual que não tenha permissão para estar aí, que ele seja convidado a se retirar, para ser esclarecido, socorrido, consolado e levado a postos de socorro. A equipe espiritual não esquece nenhum local de seu lar. Dentro de cada armário, gavetas, embaixo da cama, atrás dos móveis, cada cômodo, eles não esquecem de nenhum lugar. Nenhum lugar passa despercebido para a equipe espiritual que se faz presente. Todo o seu lar, então, nesse momento, é limpo e purificado. A equipe espiritual agora, então, nesse momento, vai até você para lhe dar o passe. E eles iniciam, então, dando passe dispersivo, que é exatamente o passe para dispersar as energias negativas que porventura você acumulou durante esta semana. Eles vão dispersando todas essas energias e igualmente prestando uma atenção mais apurada, quem sabe, nas feridas físicas ou espirituais que você traga, e igualmente então fazendo a asepsia, o tratamento. Quem sabe alguma moléstia, alguma doença, seja no organismo físico, seja de ordem mental. Eles começam então a tratar, limpar, cuidar e, por que não dizer, caso tenha chego o tempo necessário, até mesmo a promover a cura desta ou daquela doença, desta ou daquela ferida, desta ou daquela enfermidade. Neste momento, então, a espiritualidade passa a fazer a doação de energias benéficas que vem do mais alto, se junta com a energia deles, sendo direcionadas para todo o seu organismo. Todos os seus 7 principais chakras são neste momento, então, restabelecidos, reharmonizados, reequilibrados. Todo o seu corpo, todo o seu organismo começa a absorver essas energias, te planificando, te fortalecendo. Nesse momento, quem sabe, auxiliando em algum processo que você esteja buscando na sua vida, como, por exemplo, a própria questão da maternidade. Para as mãezinhas que aqui estão neste processo ou que queiram ser mães, imagine agora que nesse momento toda a sua área genésica é fortalecida, restaurada, reequilibrada. Neste momento, então, permaneça de olhos fechados e mentalmente comece a repetir as afirmações que aqui serão ditas. Lembrando antes que, caso você tenha alguma pergunta a fazer para o seu anjo da guarda, faça mentalmente neste momento, pois ele tem a capacidade de ler, de ouvir o seu pensamento. E ainda que agora você não ouça a resposta, saiba que, após o culto, você se mantendo neste padrão vibratório espiritual até o momento de dormir, sem dúvida alguma, hoje é o dia perfeito para que a espiritualidade maior, o seu anjo da guarda, vá até você no momento do sono físico, visto que a alma não dorme, para conversar com a sua alma
lhe dando os esclarecimentos e conselhos necessários. E ainda que ao acordar você não lembre desta conversa, tenha certeza, a sua alma não esqueceu. E conforme a sua conduta no bem no dia a dia, esse conselho virá à tona, através de intuições, inspirações e insights. Nesse momento, então, mentalmente, repita as afirmações que aqui serão ditas. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Eu me esforço constantemente para ser melhor. Eu me esforço constantemente para ser melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre comigo. Deus, meu Pai, está sempre comigo. Deus ouve as minhas preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus me ajuda a ser melhor. Deus, meu Pai, me ajuda a ser melhor. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores coisas e as melhores pessoas. Nesse momento, então, queridos, permanecendo de olhos fechados, permitindo receber o presente que a espiritualidade dá a cada um de nós, que é a presença do Cristo nas nossas vidas. Mais uma vez, vamos nos lembrar da frase imortal de nosso irmão Paulo de Tarso. Em sua primeira epístola aos Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Ou seja, seja grato por tudo, agradeça por tudo, porque nestes momentos mostramos a nossa confiança em Deus, nosso Pai. E assim, mais uma vez, nossa prece de agradecimento, o poema da gratidão, psicografado e imortalizado por nosso irmão Divaldo, pelo Espírito Amélia Rodrigues, em que iremos aqui parafrasear. E assim dizemos: Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pelas alegrias de que possuímos, por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E aos que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração. Pois eu sei que depois desta vida, além da morte, um momento, eles enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome posso escutar e assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento no galho do almeiro, nas lágrimas doridas do mundo inteiro, na voz longínqua do cancioneiro. E assim, pelos surdos quero lhe pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar. E assim, quem sabe, a mim e ao próximo, conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor, muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, eles não cantam de noite, não cantam de dia. Eu suplico por eles, porque eu sei que mais tarde, depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que são alavancas de amor no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre. Mãos que acenam a deuses, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a marchar, ereto, firme, sem vacilar. Pés da renúncia, que caminham humildes e nobres sem reclamar. E os feridos, os amputados, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida, nesta dolorosa vida, eles voltarão a bailar, e as suas mãos em transportes sublimes, outros braços a afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar, um recanto de paz, uma escola de amor, uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho,
um bangalô, seja lá o que for, mas que nele exista a figura de amor. Amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão. Alguém que nos dê a mão, ao menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei. Muito pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. Neste sentimento, queridos, permitindo que a espiritualidade maior fique ainda mais ao nosso lado, sentindo esses amigos da espiritualidade que nos amparam, nos fortalecem, nos aconselham. Nesse momento, então, para aqueles que o quiserem, não abram os olhos, mas sutilmente, o mais sutilmente que puder, movam os dedos dos pés, movam os dedos das mãos e vão lentamente, lentamente, despertando cada parte do seu organismo. Para aqueles que estiverem deitados, no final, rola para um lado, rola para o outro, espreguiça. Para aquele que estiver sentado, igualmente espreguice. E só no final, então, queridos, só no final, abra os olhos e lentamente retorne. Queridos, faltando 2 minutos para o término de nossa live, não nos esqueçamos. Quem sabe nós possamos verdadeiramente aproveitar essa semana que antecede o Natal e nos reconciliarmos com aqueles que estão conosco ainda no caminho, para que mais tarde não nos sintamos com culpa de não termos feito perdão, de feito as pazes. Natal, queridos, é tempo de paz. Natal é tempo de paz. Sejamos nós, queridos, conforme eu disse ontem na live, repito agora, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 9, a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. Sejamos nós, aqueles a espalhar paz, onde quer que nos encontremos. Gratidão, gratidão imensa pela presença de cada um de vocês na minha vida. Gratidão imensa pela oportunidade que vocês me dão de estar aqui contigo, com cada um de vocês. E para cada um de vocês, a paz que existe em mim, a paz de Jesus que existe em mim, eu desejo, eu dedico e eu coloco neste momento no coração de cada um de vocês. Muita paz. Muita paz. Que Jesus, queridos, nos abençoe a todos. Boa noite.